Bem-vindo a todos e todas. Vamos iniciar a 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com foco em sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora eu dou boas-vindas a todos e eu vou chamar, então, os trabalhos, relacionados à sessão 01, com os temas, dessa sessão: água, abastecimento, tratamento e distribuição, e água subterrânea e segurança hídrica. Então, eu vou chamar o trabalho 26237, montagem e testes de kit de desinfecção emergencial de águas para consumo humano em eventos extremos, da Eudiane Souza dos Santos. Então, Eudiane, eu vou carregar o seu trabalho aqui e eu vou te tornar apresentadora. Tá? Vocês têm em torno de 8 minutos, para apresentar, e a gente dá mais 4 minutos, então, para perguntas, sobre o trabalho de cada um. Tá bom? Tá. Deixa eu carregar ele. É o 26237. Ok. Tornar apresentador. Acho que você já está apresentadora. Tenta passar. Já. Ok. Deixa eu ver. Sim. Ok. Então, se você já pode começar em torno de 8 minutos, ok? Certo, ok. Então, bom dia a todos. Como o Thiago falou, meu trabalho é a montagem e teste de kit de desinfecção emergencial de águas para o consumo humano em eventos extremos. Eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Química Ambiental da PUC, em que a gente desenvolveu esse trabalho ao longo da enchente, de maio de 2004. Então, apenas uma contextualização, todos nós, de uma forma ou de outra, passamos, por essa catástrofe climática aí no ano passado. De uma forma ou de outra, cada um de nós foi atingido, direto ou indiretamente, E em função do desabastecimento que a gente sofreu, em relação ao alagamento de estações de tratamento de água, a falta de funcionamento, muitas vezes também por bombas paradas e etc., se tornou necessário fontes alternativas, de água, como de água potável, água para consumo humano, tipo a utilização de águas de fontes de bicas, poços, águas de chuva, e normalmente essas águas eram utilizadas, consumidas até sem tratamento, Em função disso, alguns órgãos, como a prefeitura e outros, lançaram alguns procedimentos alternativos para desinfecção da água, para que a gente utilizasse a água dessas fontes alternativas. Mas muitos desses protocolos e procedimentos alternativos de desinfecção continham algumas inconsistências, Diante disso, a gente foi pesquisar, antes de fazer a montagem do nosso kit, qual era a dosagem recomendada, o que a literatura preconizava em função da utilização do hipoclorito de sódio, para a desinfecção de águas para torná-las potáveis. Então, encontramos que a dose recomendada variava de acordo com a qualidade da água usada, Então, águas com baixa turbidez, a concentração de cloro seria em torno de 1,88 miligramas por litro, e quando a água tinha uma turbidez maior, a concentração de cloro seria 3,75 miligramas de cloro por litro. Além disso, uma água com uma baixa turbidez, o tratamento prevalecia por 24 horas, o tratamento alternativo, e a água com maior turbidez, esse tratamento só se permanecia válido por 8 horas.
Mais uma outra indicação era a quantidade de cloro residual que deveria permanecer na água após o tratamento, né? Então, após 30 minutos, a quantidade de cloro residual livre deveria ser de 0,5 miligramas por litro, e após 24 horas, né, de 0,20 miligramas por litro. Porém, como que numa situação emergencial que a gente estava passando, como que nós, como consumidores domésticos, iríamos ter essa informação e iríamos conseguir fazer com que esse tratamento fosse válido, sem conhecer e sem ter como determinar essas concentrações, né? O que a gente fez, então? A gente pesquisou, né, e fez qual era a quantidade que precisava ser utilizada para que atingisse esses valores e para que, num tratamento doméstico, a água permanecesse potável e ideal para o consumo humano, né? Então, foi pesquisada a quantidade ideal de cloro, como que deveria ser feito, para que, com a simples utilização do kit, garantir que a água tivesse condições adequadas para o consumo. Então, o objetivo principal foi desenvolver um kit de tratamento emergencial de água para o consumo humano, visando dar acesso à população à água potável durante eventos extremos, né? Esse objetivo principal, ele pode ser considerado uma solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano, né? Para atender os domicílios residenciais com a sua família, incluindo seus agregados e familiares, que está preconizado na portaria do Ministério da Saúde, número 888 de 2021. Então, como é que a gente fez, né? Esse kit. Então, esse kit partiu de um projeto de extensão voluntário, né, para preparar um kit emergencial de desinfecção de águas não potáveis, águas provenientes de poços, de bicas, de fontes e também da água coletada da chuva, que naquele momento, né, era o que a gente mais tinha, a chuva. E sendo que essas águas, né, são preconizadas que não podem ser consumidas sem o tratamento prévio. Essa desinfecção de água atende, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável número 6, né, as ODS da ONU, que é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável de água potável e de saneamento para todos. Falta um Szinho ali no slide. Então, como é que foi feito esse kit, né? Nós procuramos utilizar materiais disponíveis, né, que de fácil acesso para todos, que fosse possível reciclar no final, ou materiais já reutilizados. Então, a gente utilizou uma garrafa plástica, uma garrafa PET, de 1,5 ou 2 litros, transparente, cortada. A parte superior da garrafa serviu como suporte de um filtro, né, para o carvão ativado granular, mantido com chumaço de algodão. A água é filtrada e então desinfectada com água sanitária, contendo 2 a 2,5% de cloro ativo. Aqui a gente tem uma sequência de imagens, né, de como foi montado o kit. E durante esse kit acompanhou também junto um card, né, que indica toda a sequência, como é feito, como que eu tenho que montar, qual a quantidade que eu tenho que colocar, né, no filtro do carvão ativado. A gente separou já direitinho os saquinhos, né, já com as gramas de carvão ativado direitinho, já com a quantidade certa para filtrar 10 litros de água. E também do lado tinha um fluxograma mostrando passo a passo, né, para como poderia ser montado esse kit de forma segura. Além disso, a gente colocou também, no caso de querer filtrar volumes alternativos, que não só os 10 litros, né? Quanto de hipoclorito eu poderia colocar para que essa água ficasse potável e dentro daqueles parâmetros apresentados lá na tabela do início, né? Então, ali do ladinho, a gente tem ali, se a gente filtrar um volume de água de 2 litros, a gente utiliza 4 gotas de água sanitária, 2,5 litros, 5 gotas e assim por diante. Fora isso, o card tinha 2 QR Codes, em que o primeiro aqui a gente indica
como será feita o descarte dos produtos utilizados no kit. E o segundo, a gente fez um Instagram, né, do projeto, e que continha alguns vídeos, alguns tutoriais indicando como, né, no caso de dúvida, de montagem, de filtração, de utilização da água, como que a gente poderia, a pessoa poderia acessar e tirar essa dúvida, né? Fizemos também um custo total de montagem do kit, estimado somente dos produtos, que foi de R$ 18,50, valores de maio, né, de 2024, no momento que a gente fez o kit. Então, os principais resultados. A gente fez, né, um teste piloto no laboratório e testou essa água filtrada e como que ela se apresentou antes e após o tratamento, né? Então, em relação ao carbono total que foi analisado, a gente teve uma grande, né, uma considerável redução, né, que aqui pode ser mostrado aqui na tabela. O pH se manteve parcialmente estável, aumentando levemente quando foi feita a cloração. A condutividade teve pouca variação e a turbidez ali nos primeiros instantes de filtração teve um pequeno aumento de 1,6 para 28%. Isso se deve ao carvão ativado. Inclusive, lá naquele caso do kit, a gente indica que seja descartados de 500 ml a 1 litro na primeira filtração, para que as partículas de carvão fossem dispensadas, mas após as filtrações seguintes, a gente já conseguiu uma baixa considerável, né, da turbidez. A cor, apesar de não estar dentro do limite preconizado, né, pelas normas de potabilidade, baixou também de 60 para 25, sendo a cor considerado um parâmetro de aceitação, né? Porque, no caso, aqui a gente fez também os testes de coliformes fecais totais através de kits de presença e ausência, e a água após filtração e cloração, os coliformes, tanto totais como fecais, foram ausentes, né? Então, a cor aqui seria um padrão mais de aceitação, né? Um padrão visual. Né? Então, as conclusões, né? A qualidade da água resultante do processo de filtragem e tratamento do kit se mostrou adequada na maioria dos parâmetros, com exceção da cor, como eu já comentei. O parâmetro cor teve um valor acima do limite, né? Que a gente está associando à qualidade inicial da água da chuva, que foi uma água que a gente coletou da chuva para fazer esse tratamento piloto. O kit de baixo custo é eficaz para o uso emergencial, sendo indicado tanto para o uso de eventos extremos, como em locais de difícil acesso à água tratada. Então, os agradecimentos, né, Escola Politécnica da PUC, o nosso grupo de ações técnicas emergenciais, dos nossos laboratórios, e ao CNPq pela Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Aqui do lado tem uma imagem da nossa equipe que trabalhou nesse projeto para a preparação do kit. Muito obrigada e eu estou aberta a perguntas. Eudiane, excelente a apresentação. Então, agora nós temos alguns minutinhos para pergunta. Alguém gostaria, pode fazer ativando o microfone ou pelo bate-papo, a pergunta sobre o trabalho. Tem alguém? Eudiane, do trabalho da Eudiane. Vamos aguardar, ver se o pessoal manda uns minutinhos. E esse trabalho, vamos conversando nós um pouquinho enquanto o pessoal manda. Eudiane, ele foi, provavelmente foi bastante usado pelo kit, ele é relativamente num custo baixo, né? Sim. E o pessoal tem procurado vocês para saber mais sobre esse kit? Inicialmente, a gente fez uma pequena distribuição, porque o pessoal estava ali sendo acolhido ali no Parque Poliesportivo, né, durante a enchente. Então, no primeiro momento, assim que eles foram retornando para casa, a gente entregou praticamente para cada uma das famílias, né. Houveram algumas ações também junto ao ERGS de São Francisco de Paula, em que a gente também levou alguns. Fizemos também a gente participou pelo SESI, pelas escolas do SESI, de um tratamento, formação de professores, né? Logo após a enchente, ali, logo após que as coisas retornaram, também fizemos uma ação junto às escolas do SESI. E ainda temos alguns disponíveis ali, né? Que o pessoal
tem, especialmente as escolas, né, têm pedido alguma demonstração e coisas para a gente poder trabalhar com eles e mostrar que é possível, né, no momento extremo ou no momento de sem acesso de água potável, a gente pode tratar a água com hipoclorito simplesmente, né, e poder utilizar com segurança, né. Cabe ressaltar que a gente utiliza todas essas quantidades, a gente testou, né, também analisamos todos os hipocloritos de sódio aí disponíveis no mercado, das marcas comerciais, aqueles que não continham perfume ou outros recipientes, para ver se atendiam e estava dentro de 2 e 2,5%, né? E em relação ali à quantidade de gotas também, a gente testou as gotas para ver se realmente era aquele volume e era eficaz no tratamento final. Não, perfeito. Temos uma pergunta aqui, Eudiane, Aham. Sim, o carvão da Ellen. utilizado. Isso. Isso, a gente utilizou um carvão ativado comercial que foi doado por uma empresa, né, parceira de um outro projeto nosso, mas é um carvão ativado comercial, que tu encontra facilmente, né? Aí não é um carvão ativado de tipo de grau laboratorial nem nada, é um carvão granulado comercial comum, né? Utilizado nesses leitos e coisas de filtro, etc. Bem comum. Perfeito. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitar? Ok. Então, muito obrigado de novo, Diane. Excelente Eu que trabalho. agradeço. Ok. Então, nós vamos... Agradeço por ter deixado eu passar na frente aí. Não. Até mais, viu? E deu certo, porque o que estava em primeiro, ele não compareceu, né? Então, ele Ah, que bom. está Uhum. ausente e deu certo. Certo. Muito obrigada, então. Até Imagina. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Agora eu vou subir. Então, agora eu vou chamar o trabalho 26078, aplicação da ODS 12 para o tratamento de água, da Maria Cecília Rodrigues Borges. Eu vou carregar ele. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá dando para me ouvir? Tá perfeito. Ótimo. Eu vou te tornar apresentadora aqui. Agora acho que você já consegue passar. Consigo. Ok. Então você tem aproximadamente 8 minutos para a apresentação, tá bom? Ok. Vou começar então agora. Bom dia a todos. Obrigado. Meu nome é Maria Cecília, trabalho aqui na empresa Saneago, Saneamento de Goiás. Estudante mestrando na Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho ele vem trazer a questão de responsabilidade à produção de água, a questão da responsabilidade para o tratamento de água. Os autores que estão comigo é a Nora Kátia, Alcio Jacobson, Eduardo Chaves, Sandra Cristina, Stephanie Kelly e a Verônica. Inicialmente, em 1986, quem trouxe a norma sobre a questão de responsabilidade, critérios básicos e diretrizes foi o CONAMA. Ele traz que é necessário fazer uma implementação de avaliação do impacto ambiental. Então, não adianta somente nós iniciarmos um trabalho sem antes avaliar qual o impacto ambiental aquela nova instalação pode trazer para nós. Já o conceito específico de resíduo sólido foi implementado, foi definido aproximadamente 34 anos depois, pelo artigo 3º. Ele apresenta que a classificação dos resíduos, eles vêm, né, que vai ser materiais, substâncias, objetos que são descartados, mas resultante de uma atividade humana. E quando recebemos uma água tratada, não visualizamos quais são os resíduos que essa água tratada tem. Já somos signatários das ODS da ONU, e das ODS, né, que é os Objetos de Desenvolvimento Sustentável 12, traz que devemos buscar
mitigar, eliminar a questão de ter descarte de resíduos líquidos ou reutilizar conforme a economia local, além de observar a questão do recurso que nós estamos tirando do meio ambiente. Quando nós falamos de água tratada e vamos olhando um pouco a mais à frente, a gente consegue falar de perdas. Mas e o antes? Que a água que é retirada e que está ali dentro da estação de tratamento de água, os resíduos gerados. E fica essa interrogação. A problemática é que as estações de tratamento de água, ela tem as questões de lodo, material filtrante que precisa ser trocado. E tudo isso, queira sim, queira não, são resíduos para nós que acaba sobressaindo a questão de geração de resíduo. Qual que é o objetivo desse trabalho? Em realizar um levantamento do que foi feito em estudos, né, de 2020 e 2025, e qual que está sendo as perspectivas de trabalhos a serem desenvolvidos, o que mais pode ser feito. Então, não é somente chegar água tratada na casa do consumidor, é também ter responsabilidade a essa produção. Como que foi feito, então, esse trabalho? Nós coletamos os dados a partir do banco de dados da Scopus. As palavras-chave foi ODS, tratamento e água, e em outro momento colocamos o ODS 12, tratamento e água. Então, uma falamos de todas as ODS voltada para o olhar do tratamento e a outra já com a responsabilidade. Então, tentamos verificar como que está sendo a relação desses documentos que estão sendo produzidos. Verificamos questão de ano, país, instituições que estão, de fato, envolvidos a esse trabalho. Se vocês observarem pelo gráfico que eu estou apresentando, percebe que em 2024 foi o ano de ápice maior, quando eu falo de ODS, tratamento de água. Tivemos 114 artigos produzidos mundialmente. Mas ao falar sobre responsabilidade, isso decai e ficamos apenas com 22 e foi um ano anterior. Então, nos anos seguintes já não estão tendo tanto esse olhar. Ao observar os países envolvidos, Índia continua como no ranking, Índia, Estados Unidos. Já no terceiro lugar, já começa a acontecer algumas modificações. Em quinto lugar, quando a gente fala somente em ODS, está o Brasil, né? E quando fala ODS 12, o Brasil já cai para o oitavo lugar na colocação dos trabalhos a serem desenvolvidos. As instituições envolvidas no geral, incrivelmente, temos uma representante brasileira, dentre elas é a USP. Ela está no nosso ranking. Já quando coloca ODS 12, não se tem esse ranking, nenhuma instituição brasileira. Então, no geral, no nosso campo de trabalho, torna-se até uma oportunidade para que consigamos fazer trabalho voltado para o tratamento de água com um olhar de responsabilidade. Então, quais foram os resultados? Sabemos que tem a produção de lodo na descarga de lavagem de um filtro, sabemos que temos a produção de lodo na lavagem de um floculador, tem a produção de lodo do descarte dos decantadores sendo ciclo completo, independente se ele seja alta taxa ou não, existe esse descarte e precisa ter também tem a produção de lodo, a produção de resíduo também na troca de material filtrante, para qualquer tipo de filtro, independente seja ascendente, descendente. Se você fala vai trocar material filtrante, você também está produzindo outro tipo de resíduo que normalmente não é visto no tratamento. Então, estudos para melhorar a eficiência da lavagem de filtro, por exemplo, ele já torna uma aplicabilidade para que nós atendemos ao ODS 12. Além do que, não basta somente cumprir a ODS 6 e levar água limpa para o consumidor se a gente não está vendo o olhar desses resíduos que estão sendo produzidos. Conclusão. Percebe-se que existe uma geração de resíduo no tratamento de água e que, desde 2015, está ocorrendo a criação dessas unidades de tratamento de resíduos? Sim. Só que antes, que a maioria das nossas ETAs foram concebidas antes desse período, infelizmente, a maioria dos nossos rios estão recebendo esse lodo sem tratamento. Existe, então, uma busca em cumprir a ODS, conforme é tratado o Brasil signatário? Sim. Porém, se ao olhar a questão de tratamento de água com responsabilidade, temos menos de 15% de produção de estudos voltado para essa área.
E uma das propostas seria a questão de trabalhar a ODS, é criação, por exemplo, de um indicador de qualidade de lavagem, onde eu teria uma lavagem eficiente, diminuição dos resíduos e, principalmente, evitar a troca de material filtrante. Assim, além da gente produzir uma água limpa, conseguiremos também produzir uma água com baixo resíduo. Às vezes, quando recebemos nossas águas em nossas casas, não temos esse olhar temos o olhar de consumidor somente da água, não temos a noção do que pode ser gerado de resíduo. Desde já agradeço a todos, muito obrigada, agradeço a Saneaga e ao UFG, e esse é o meu contato. Estou disponível para qualquer coisa. Obrigada, Thiago. Excelente, Maria, obrigado pela apresentação. Então, estamos abertos a perguntas, alguém pode escrever ou falar, né, para a Maria sobre o trabalho deles. Maria, eu não sou da área de tratamento, né? Então, me deu uma curiosidade em relação a essa liberação dessa lavagem, né, nos córregos, se há um critério de licenciamento para isso em relação às concentrações dos elementos químicos ou não, né, que podem ir para os córregos. Você está com o microfone desligado. Desculpa. O que acontece? As concentrações normalmente tentam acompanhar se o córrego vai conseguir comportar. Entretanto, apesar de você estar vendo ali ser descartado um líquido, mas esse lodo é um resíduo sólido que, ao longo do tempo, ele nos causa assoreamento. E como essa temporalidade, pelo menos aqui no estado de Goiás, as concepções da ETA ocorreu de 80 até 90, 95. E a lei ser 10 anos depois, então você tem praticamente 15, 20 anos de material que foi lançado sem ter essa UTR. Isso sim causa muito problema ao meio ambiente. O que tenta fazer é o quê? Avaliar se esses padrões, como alumínio, ferro, manganês, não estará comprometendo o manancial. E normalmente, pelo menos o estado de Goiás, que tem um solo muito ferroso, não compromete. Mas o assoreamento ocorre um pouco. Ok. Nós temos mais uma pergunta da Ellen Vitória Ribeiro. Ela dá os parabéns, né, pela pesquisa e ela pergunta: qual o maior desafio para as ETAs no que tange ao ODS 12? E sobre evitar a troca de material filtrante, o ideal seria a limpeza dos agregados e reutilização? O que acontece? O ideal seria, primeiro, entender por que aquele material filtrante foi comprometido. Operacionalmente, o nome a ser dado é colmatação, ou até perda na hora da lavagem. Mas essa perda do material filtrante que leva a essa troca devido à colmatação, que aqui você tem um grão de areia e ele vai encapando. E chega um momento que ele chega a virar uma lama de lodo. Primeiro você corrigir a lavagem, depois de corrigir a lavagem, tentar desincrustar esse material filtrante. Tem vários protocolos, como ácido fluorsilícico, ácido clorídrico, em estudos realizados até na China, um pouco de água de temperatura um pouco mais alta, 45 graus, e tudo isso melhora com que esse material filtrante seja desencapado. Então, esse seria um dos procedimentos. Eu não sei se eu tenho muito tempo para contar um caso de sucesso, que foi até um artigo publicado no Silubeza. Eu tenho quantos minutos, Thiago? Você teria 1 minuto e meio. É rápido. Operacionalmente, eu sou responsável por uma ETA na cidade interior de Goiás, e a proposta operacional seria troca material filtrante. O livro do Marcos Viana nos traz um dispositivo auxiliar de lavagem, ele, se quiser ir buscar, ele está no Silubeza, de 2024, e lá a gente utilizou o auxiliar de lavagem no filtro autolavável. Tivemos tanto sucesso que melhorou a qualidade da água e não precisou de trocar o material filtrante. É um cano com a coluna d'água 40 MCA, 6 furos de 20 e 20 centímetros, 1/8, resolveu o meu problema. Então, às vezes, a troca de material filtrante é mitigada por questões simples. Fica até indicação para quem quiser estudar e interessar um pouco mais, ler esse artigo. Perfeito. Não tem tempo, não.
A Ellen agradece. Ok, isso, disposição. E nós também. Muito obrigado pela apresentação e explicação, Maria. Obrigada eu. Tá bom. Então, agora vamos para o próximo. Eu chamo o trabalho 26137, extração da semente de moringa oleifera como alternativa sustentável no tratamento de água, da Luísa Vicentini Secaf. Eu não vi ela aqui na lista, não sei se algum dos autores está presente e gostaria de apresentar, né, o trabalho. Senão eu passo para o próximo. Ninguém? Então vamos passar para o próximo, vamos ver se o pessoal já chegou. O Estevão está aí, né? Então eu chamo o trabalho 26244, avaliação do percentual de água de consumo de estações de tratamento de água no estado do Rio Grande do Sul. O Estevão Barbieri Vicente. Por favor, Estevão. Eu vou subir a sua apresentação, tá? Depois eu te torno apresentador. 6244. O Estevão está aparecendo na lista, mas não... Não sei se você está aí, Estevão. Ah, ok. Você consegue ligar sua câmera? Eu já te tornei apresentador, tá bom? Não sei se você já gostaria de... Já está pronto para a apresentação? Tudo bem, Estevão? Seu microfone está desligado. Olá, me ouvem? Sim, tudo certo. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. A hora que você já está pronto para começar, Estevão? Sim, eu vou botar aqui, eu entendi como que eu posso passar os slides. Tá, tem umas setinhas embaixo ali, né? Você consegue coordenar a sua passagem. Então, Estevão, em torno de 8 minutos, depois uns 4 minutos para debate e perguntas. Tá bom? Certo. Pode começar. Boa apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos, então. Meu nome é Estevão Barbieri Vicente. O trabalho tem como título Avaliação do percentual da água de consumo de estações de tratamento de água no estado do Rio Grande do Sul. Além de mim, né, o trabalho foi desenvolvido por um grupo que tem ainda a Maria Cristina de Almeida Silva, a Larissa Luebens e a Luciana Turati. E aí eu fiquei com a missão aí de fazer a apresentação para vocês. Bom, falando em termos de introdução, né, nós temos o conceito de sistema de abastecimento de água, que é basicamente um dos pilares do saneamento básico. Um sistema ele é geralmente constituído pela captação no manancial, uma estação elevatória que vai fornecer energia, né, para a adução, né, a rede adutora, a estação de tratamento de água e, por fim, um reservatório de água tratada e a rede de distribuição. No dimensionamento da vazão de captação, um dos aspectos importantes que precisa ser considerado é justamente o consumo de água na estação de tratamento, que está associado à lavagem de filtros e decantadores. O objetivo, então, desse trabalho consistiu em avaliar a proporção de água utilizada nesse processo de tratamento de 57 estações de tratamento de água, de diferentes portes, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com relação à obtenção dos dados, basicamente, né, os dados eles foram coletados no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que é a FEPAM, que é o órgão licenciador estadual no Rio Grande do Sul, não apenas em processos mais recentes, né, que tramitam ou tramitaram por meio do sistema online, mas também processos mais antigos, que ainda eram processos físicos, de papel, digamos assim, né? Então, basicamente, essa foi a fonte de obtenção dos dados, né? Então, nós trabalhamos com dados mensais de volume de água consumido no processo, né, que seria água tratada utilizada para lavagem de decantadores e filtros, né? De certa forma, nós podemos pensar que é uma água perdida, digamos assim, né? Bem como eventuais vazamentos no bloco hidráulico. E aí também nós temos um outro dado, que é o volume de água bruta captada. Então, a gente tem um dado de água bruta que foi captada e um dado de perda, digamos assim, no processo de tratamento. Como foi falado, né, nós avaliamos 57 estações de tratamento em diferentes municípios, né, espalhados assim no estado do Rio Grande do Sul, e as informações elas são referentes ao ano de 2024. Com relação à classificação dos dados, nós temos os portes das estações com base na resolução do CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 372 de 2018. Essa resolução basicamente indica todas as atividades que o CONSEMA e, portanto, o Estado entende que são passíveis de licenciamento ambiental. Ela tem uma lista, uma tabela bastante extensa, né, ao final da resolução, que indica todas as atividades, né, e as divisões de portes para essas atividades, né. Então, nós temos, para esse trabalho, basicamente, a atividade relacionada ao CODRAN, ou Código de Ramo 351110, que é relativo a sistemas de abastecimento com uso de reservatórios artificiais, né, que são as barragens, os barramentos, né, e também o CODRAN 351120, que diz respeito aos sistemas de abastecimento sem, então, esse uso de reservatórios. Para avaliação dos dados, basicamente, foi calculada a média aritmética e o desvio padrão, e foram construídos gráficos, né, boxplot, para a comparação dos resultados para as ETAs em geral, né, de diferentes portes. Com relação ao porte, o que nós tivemos aqui, né, do trabalho, é que a maioria das ETAs, portanto 27 ali, são classificadas como de porte médio, seguidas de 14 ETAs de porte grande, tá? E aí nós temos aqui uma tabela com a divisão, né, dos portes, né? Então, o porte mínimo seria até 6.000 metros cúbicos dia, pequeno de 6 a 12.000 metros cúbicos dia, médio de 12 a 36 mil, grande de 36 mil a 58 mil e excepcional acima de 58 mil metros cúbicos dia. Com relação aos resultados, né, o que nós temos é que os resultados, né, de média e desvio padrão, eles indicam que o consumo foi maior do que a faixa recomendada na literatura, no caso por esse autor Sutia, né, que seria, né, em torno de 1 a 5%. Então, exceto para as ETAs de porte mínimo, né, para as demais, então nós tivemos esses resultados indicando uma perda, né, um consumo maior do que o recomendado na literatura. E aí nós temos aí para cada faixa de porte o valor encontrado, né? E também, bom, também nós observamos aqui no gráfico, né, boxplot, que também, né, considerando os limites superiores observados, os resultados ficaram acima da faixa recomendada pelo documento técnico da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, né, que seria aí, então, de 2 a 10% a recomendação. Então, para a maior parte dos dados, né, nós observamos que o consumo superou um pouco, né, essa recomendação.
Bom, então aqui já partindo para as conclusões, né, nós temos que os dados eles mostraram que a média do consumo é superior aos valores recomendados por Tsuchiya, por esse autor, né? Além disso, nós observamos, né, que esses valores superaram a faixa recomendada pelo documento da Secretaria Nacional de Saneamento. E aí nós, como recomendação, né, ficaria a reavaliação desses valores sugeridos para consumo, né, para dimensionamento da vazão de captação, porque, digamos, nós temos uma recomendação na literatura, mas o que se verificou, né, avaliando os dados, foi que esse consumo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tem sido superior, né, a essa recomendação. Então, ficaria como uma das recomendações reavaliar esses valores. Isso em termos mais de planejamento, de projeto, né? E em termos mais operacionais, né, caberiam recomendações de melhorias operacionais, de reparos estruturais, né, que podem proporcionar essa redução de perda. Então, teria uma recomendação mais a título de projeto, de planejamento, e uma recomendação mais a título de operação, de manutenção, né. Então, a gente agradecemos então, a FEPAM, né, que ofereceu os dados, inclusive 2 integrantes do grupo são analistas da FEPAM, né, eu sou um deles, ao Prof. Água, a URGS, a CAPES e a ANA. E agradeço e fico à disposição aí para alguma questão. Obrigado. Excelente, Estevam. Obrigado pela apresentação. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Estevam sobre o trabalho? Estevam, então, seria possível, talvez, reduzir essa perda com um melhoramento da operação? Certamente. A gente sabe que a operação de um sistema de abastecimento, especialmente considerando aqueles com portes mais elevados, não é algo muito simples, né? Porque tu tem aquele fluxo contínuo, né, de vazão atravessando a estação e tu tem o compromisso de abastecer o município, enfim. Mas a gente também sabe que sempre é possível melhorar, né, o processo, né? Então, às vezes, algumas questões estruturais que, de alguma forma, repercutem em vazamentos, né? Enfim, questões operacionais mesmo, né? E a gente sabe que tem essa possibilidade, né? Perfeito. Tem uma pergunta, Estevam, aqui no chat. A Ellen, ela dá os parabéns pela pesquisa e ela pergunta: vocês identificaram a causa desse maior consumo? Se é decorrente da lavagem dos decantadores, filtros ou de vazamentos? Oi, Ellen, obrigado pela pergunta. Na verdade, no escopo do trabalho, nós não chegamos nesse detalhamento, né, de identificar, de fato, a causa ali primária, né, na ponta ali do processo. A gente fez uma avaliação mais, assim, com base nos dados, né, nos dados já de consumo, sem entrar muito nesse nível de detalhe, né. Mas a gente, eu estimaria, assim, que entre esses 2 fatores, né, que é a lavagem e os vazamentos, eu acho que a lavagem, a operação da lavagem, né, ainda seria mais, assim, representativa, mais significativa do que os vazamentos em si. Então, é uma questão que envolve bastante a questão operacional, né, mas, evidentemente, sempre é bom, né, avaliar essas questões estruturais, né, e que poderiam estar relacionadas com vazamentos. Mas nós, respondendo mais objetivamente, a gente não entrou tanto no mérito, assim, ou no detalhe, né, da causa, né, do consumo. Perfeito. Ela respondeu ali, né? Enfim. Isso, demandaria um tempo que a gente não tinha, assim, né, nesse primeiro momento. Perfeito. Obrigado, Estevam, pela apresentação novamente, excelente trabalho. E Muito agora obrigado. eu vou chamar o próximo, que é o trabalho 26251, potencial da bucha vegetal na infiltração
na filtração lenta, solução sustentável para o tratamento de água em comunidades rurais, da Ellen Vitória Ribeiro dos Santos. Oi, Ellen, tudo bem? Oi, olá, tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo. Eu vou carregar a sua apresentação, tá bom? Tá, joia. 6, 2, 5, 1. Aqui. E eu vou te tornar apresentadora, Ellen. Ok. Aqui. Acho que apareceram os botõezinhos embaixo ali para você passar. Sim. Ok. Então, vamos lá, em torno de 8 minutos. Ok, Pode começar se quiser. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Ellen. Estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Potencial da bucha vegetal na filtração lenta, solução sustentável para o tratamento de água em comunidades rurais, que é de minha autoria, juntamente com o José Marçal, Beatriz Alves e o professor Paulo Scalise. Bom, para contextualizar, a filtração lenta ela consiste na passagem de um líquido por um meio granular. E essa passagem ocorre sob taxas entre 3 e 6 metros cúbicos por metro quadrado dia. Então, as partículas em suspensão, elas são transportadas para esses meios granulares e elas precisam ficar aderidas a esses meios e suportar as tensões de cisalhamento decorrentes dos próprios processos hidrodinâmicos que acontecem nessa filtração. A filtração lenta, ela permite o uso de materiais alternativos no meio granular. Convencionalmente, ele é composto por areia, mas pessoas estudam o uso de resíduo de construção e demolição em substituição à camada suporte, vidro triturado, e, além disso, são empregadas mantas geotêxteis acima da camada de areia para prolongar a filtração, numa filtração lenta protegida. E no que tange a isso, questiona-se se a bucha vegetal pode ser uma substituta para essas mantas filtrantes, uma vez que ela remove sólidos suspensos voláteis, impacta também na redução da DQO e é um substrato para adesão de micro-organismos. Além disso, o uso de materiais alternativos não se restringe ao meio filtrante, mas também às unidades em que esse meio pode ser alocado, como as bombonas plásticas de polietileno de alta densidade, que já são empregadas em tanques sépticos e que possuem resistência e são uma alternativa viável para comunidades que podem estar em situação de vulnerabilidade. Bom, sendo assim, pensando nessas possibilidades de materiais alternativos, o filtro lento ele pode reunir simplicidade, baixo custo e também adaptação a diferentes contextos, fazendo com que ele se alinhe aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mais especificamente ODS 6 e ODS 11. Com isso, o objetivo do trabalho é comparar o desempenho sanitário sob duas taxas de filtração de 2 filtros lentos de areia, confeccionados com material reutilizado, sendo que um deles contém, no topo da camada de areia, uma manta vegetal feita a partir de bucha. Sobre material e métodos. Então, 2 unidades filtrantes de areia, sendo que uma tem uma manta vegetal no topo, foram instaladas na estação de tratamento de água Mauro Borges e foram operadas durante 8 semanas. A camada filtrante foi de 40 centímetros de areia, com um diâmetro do agregado variando de 0,15 a 2,38. As taxas de filtração foram 3 e 2 metros cúbicos por metro quadrado dia, sob fluxo contínuo. Para avaliar o desempenho sanitário, foram determinados os parâmetros turbidez, cor aparente, condutividade, pH, coliformes totais e E. coli. Bom, agora nos resultados, eu destaquei para vocês turbidez e cor aparente. Vocês vão poder notar que o filtro lento, ele operou a maior parte do tempo sob a taxa de 3 metros cúbicos por metro quadrado dia,
7 semanas. Sob a taxa de 2, foi apenas na 8ª semana. Enquanto o filtro lento de areia e bucha, ele operou durante 2 semanas, sob a taxa de 3 metros cúbicos por metro quadrado dia, e da 3ª à 8ª semana, sob a taxa de 2 metros cúbicos por metro quadrado dia. É claro que a gente entende que a taxa de filtração, ela impacta na qualidade do efluente tratado, visto que ela vai para uma menor taxa, promove maior tempo de contato entre esse fluido e os agregados. Ainda assim, pensando ali sob a taxa de 3 metros cúbicos por metro quadrado dia, o filtro lento de areia promoveu uma remoção de 82,32% de turbidez, enquanto o filtro lento de areia e bucha foi 76,12%. Já sob a taxa de 2 metros cúbicos por metro quadrado dia, a remoção do filtro lento de areia foi de 61,65%, enquanto a do filtro lento de areia com bucha foi até 97,53%. A diminuição do parâmetro cor aparente ficou por volta dos 50% para ambos os filtros. Esses gráficos apresentam a turbidez tanto da água bruta quanto da água tratada pelos filtros. Nesse primeiro gráfico da água bruta, sob uma taxa 3, tem-se que 75% dos valores foram menores ou iguais a 73,83 NTU. Para essa mesma taxa, o efluente do filtro lento de areia, 75% dos valores foram menores ou iguais a 7,24. Para a taxa 2, metros cúbicos por metro quadrado dia, para o filtro lento de areia e bucha, 75% dos valores foram afluentes, né, menores ou iguais a 78,20 e efluente 1,48. Sendo que o filtro lento de areia levou a uma turbidez mínima de 3,67 NTU e o filtro lento de areia e bucha 0,56 NTU. Então, a bucha vegetal ela impactou desde as primeiras semanas na remoção de sólidos suspensos, diminuindo os parâmetros turbidez e cor. Os coliformes totais foram avaliados apenas para o filtro lento de areia e bucha, sob uma taxa de operação de 2 metros cúbicos por metro quadrado dia, em que 75% dos valores foram menores ou iguais a 2.419,6, que é o máximo, né, identificado sem diluição para água bruta, e a água tratada, o valor mínimo oferecido pelo filtro foi 235,9, número máximo permitido por 100 ml desses micro-organismos. Só que é importante pontuar que não houve a etapa de desinfecção. Então, é provável que levaria a uma ausência desses micro-organismos caso a desinfecção seja realizada. Mas não era o intuito do trabalho. Como conclusão, tem-se que o desempenho do filtro lento de areia não levou à redução de cor e turbidez que se adequasse aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 888. Enquanto a bucha, contato direto com essa água bruta, impactou nessa remoção dos sólidos em suspensão, das partículas em suspensão. A maior remoção de coliformes no filtro lento de areia foi de 74,66%. E identificou-se também que houve um impacto dessa manta vegetal na maturação da camada biológica. Então, mais estudos são necessários para avaliar qual o impacto real dessa manta, se ela está prejudicando o desenvolvimento desses micro-organismos quando ela altera esse meio ali. Comparando os dois, recomenda-se o uso do filtro lento de areia e bucha para comunidades rurais, pensando nessa questão organoléptica, né, que impacta na aceitação por parte das pessoas que vão ser favorecidas pela tecnologia de tratamento. É isso, muito obrigada. Perfeito, Ellen. Obrigado pela apresentação. Nós abrimos para as perguntas, né? O pessoal quiser fazer uma pergunta. Ellen, eu fiquei curioso, você fala ali da taxa, né, de filtração, um excelente comparativo entre o uso ou não da bucha, né?
Mas você chegou a ver quantas pessoas conseguem ser beneficiadas com uma estrutura dessa de filtração, utilizando por dia, né? Levando em conta o consumo médio que uma pessoa tem no dia, né? Nós não fizemos, eu não consigo falar especificamente esse cálculo, mas outros filtros, eles forneceram 48 litros por dia. Pensando aí em 140, acho que 180, né, litros por habitante dia, que é o consumo per capita, precisaria de uma maior área. O nosso mesmo, ele tem meio metro quadrado. Então, ele ainda não consegue fornecer, por exemplo, 2 metros cúbicos, que foi a taxa de operação, seria 1 metro. Entendi. Eu não sou do sistema de tratamento, tá? E será que aumentando a área manteria a eficiência que foi aplicada? Esse, inclusive, ele conseguiria abastecer uma família, então muitos estudos... tratamento, né? Isso, muitos estudos são voltados justamente para esse abastecimento descentralizado com o uso desses filtros lentos. E para abastecer uma comunidade, por exemplo, como uma medida central, ele demandaria uma área maior, mas os filtros lentos, eles são, inclusive, recomendados para pequenos aglomerados, pequenas comunidades e até pequenos municípios, justamente porque quanto maior a população a ser abastecida, maior a área a ser demandada por esse filtro. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Eudiane para você. Tá? Ela comenta, né? Ela pergunta se a bucha vegetal está disponível na região e é de fácil acesso. A bucha vegetal, ela, pelo menos a mais comercializada nas casas de produtos naturais, ela é da Índia, mas ela se adaptou muito bem ao nosso clima, então ela é muito encontrada aqui na região, pelo menos em Goiás, inclusive tem plantações em Pirenópolis. E geralmente é comum que famílias, seja na cidade, aqui na capital, em Goiânia, quanto em comunidades, terem plantações dessas buchas. Além disso, é possível encontrar em casas de produtos naturais. Comprando em larga escala, né, em mais buchas, é possível que tenha uma queda nesse valor, mas é mais interessante que ela possa ser plantada nas casas, porque o custo é um pouquinho salgado. Perfeito. Então, eu agradeço novamente, Ellen. E a gente vai... Nada. E nós vamos voltar para o trabalho da Luísa, que ela está presente. Então, a gente vai carregar o trabalho 26137, extração da semente de moringa oleífera como alternativa sustentável no tratamento de água, da Luísa Vicentini Secati. Tá? Se você quiser já carregar sua câmera, Luísa, eu vou carregar o seu trabalho aqui. Bom dia, estamos escutando bem? Eu vou te tornar apresentadora, tá? Só um pouquinho. Tá bom. Desculpa, pessoal, fiz uma confusão com a sala. Deixa eu achar aqui. Sem problemas. São em torno de 8 minutos, tá, Luísa? E aí tem mais uns 4 minutinhos para a gente conversar com o pessoal, fazer perguntas, tá? Então, se você quiser já começar, fica à vontade. Eu vou começar então. O meu trabalho, né, a pesquisa que eu faço atualmente é sobre os extratos. Na verdade, a gente estuda muito sobre a moringa oleífera, né, que é uma planta que é uma árvore, que ela vem de Cabo Verde. A principal fonte assim, que a gente conseguiu achar é que ela surgiu em Cabo Verde, porém, como o clima é muito parecido com o de lá, o clima aqui do Brasil, a gente conseguiu umas mudas e aí a gente plantou. Deixa eu voltar aqui, né? Eu sou aluna do TFPR, e aí a gente conseguiu algumas mudas e a gente plantou aqui na faculdade. Então, elas se desenvolveram muito bem e a gente começou a pesquisa relacionada à semente de um pequeno frutinho assim que dá na árvore. É um frutinho envolto por uma casca. Então, nossa pesquisa é sobre isso e a gente vai usar essa moringa em águas do Ribeirão Jacutinga, que é um ribeirão que a gente tem aqui próximo da cidade de Londrina.
Então, uma introduçãozinha para vocês é sobre como a degradação ambiental pode impactar na qualidade da água que a gente consome atualmente. E relacionado à qualidade da água, o tratamento que é feito para a gente consumir essa água aqui no Paraná é feito com coagulantes químicos, principalmente o sulfato de alumínio. Então, algumas consequências da utilização desses coagulantes são a geração de resíduos tóxicos, que seriam os lodos deles que são tóxicos. Se você descartar diretamente na fonte de água, assim, ele vai ser tóxico e pode gerar riscos potenciais, como doenças neurodegenerativas. Então, a gente começou a usar essa semente como uma alternativa sustentável e de baixo custo. Então, a moringa tem uma proteína dentro dela e ela ajuda a promover a floculação como se fosse um sulfato de alumínio, porém sem alterar o pH e sem precisar de posteriores tratamentos quando você se utiliza dela. Então, o objetivo desse estudo vai ser comparar o desempenho de 2 extratos. O salino, que é basicamente misturar moringa com sal, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, e o oleoso, que é feito a partir de uma extração. E aí a gente vai utilizar esses 2 extratos no tratamento da água bruta do Ribeirão de Jacutinga. Aqui. A metodologia consistiu, então, o Ribeirão de Jacutinga, né, que a gente utilizou, ele é classe 2. Então, lá na CONAMA 357, a gente consegue ver uns parâmetros um pouco mais brandos em relação à classe 1. Então, a gente vai buscar sempre estar atendendo os parâmetros da classe 2. Então, para fazer esses extratos, a gente usou do extrato salino, né? Seria 10 gramas de sementes trituradas com 1 mol de NaCl e 1 litro de água destilada. Basicamente, é só você bater esses 3, a moringa, o sal, né, que seria, e a água, bate os 3 no liquidificador e filtra. Aí, no ensaio, a gente usou 4 ml por litro da nossa água que a gente está tratando. Aí, para o extrato oleoso, é um processo um pouquinho mais demorado, porque a gente tem que macerar 25 gramas dessa semente e extrair via Soxhlet, que é basicamente um aparelho que pega essas proteínas da moringa e coloca em um extrato mais oleoso. Não chega a ser um óleo, mas é um pouco mais denso que a água. Então, a gente extrai isso com Soxhlet e depois, com o auxílio do hexano, né? Depois a gente evapora o solvente e deixa realmente só o extrato que a gente consegue extrair. Aí, com forma comparativa, também foi 4 ml por litro. Aí, na hora do ensaio, né, a gente usou o ensaio de ARTEST, que consiste em 33 minutos de ensaio, basicamente, e a gente faz todos os processos de coagulação, floculação e sedimentação nesse ensaio. Então, para coagular é cerca de 3 minutos, floculação a cerca de 10 minutos, e a sedimentação a gente deixa 40 minutos coletando de tempos em tempos, para ver como está saindo essa sedimentação. Após o ensaio, a gente filtrou essa água do Ribeirão de Jacutinga e a gente avaliou turbidez, cor aparente, pH e condutividade elétrica. Após isso, a gente aplicou a ANOVA, né, o teste de variância, e o teste Tuck. Então, o que resultou desse ensaio? Então, primeiro vamos falar da condutividade elétrica. Na CONAMA 357, a gente não tem muitos parâmetros relacionados a isso. Então, a gente só analisou que, devido ao extrato salino, né, que é aquele que a gente bateu no liquidificador, ter a presença do sal, a condutividade elétrica ela aumentou. Então, a gente percebeu que no extrato oleoso, né, a gente chama de extrato oleoso, mas não chega a ser um óleo, mas só para ficar mais visual. Então, no extrato oleoso, a gente não vê, que é esse amarelinho mais claro aqui, a gente não vê essa variação. E no extrato salino a gente vê que ele aumentou bastante. Porém, o nosso filtro foi. Aqui, deixa eu falar para vocês essa parte. Mas o nosso filtro foi bem básico, foi só realmente areia e um tecido não têxtil, né? Para a areia não ficar passando ali. Mas a gente queria realmente ver como foi a performance dos extratos. Então, nosso filtro foi bem simples, porém ele conseguiu reter
esse sal que estava presente no extrato oleoso, no extrato salino. Então, a gente percebeu que a condutividade elétrica ela conseguiu abaixar perto do bruto, que é essa linha. Então, mas a gente também viu que o filtro foi um diferencial, assim. Aqui no pH, o pH inicial foi de 7,25. Aí o extrato oleoso se manteve basicamente constante. O pH não tem muito o que falar para vocês, porque foi uma coisa, um ponto positivo que a gente percebeu, né? Que o pH na Conama tem que estar entre 6 e 9. Então ele não variou, então significa que os extratos eles não interferiram nesse parâmetro. Aí a turbidez. Aqui eu coloquei para vocês a porcentagem de remoção para ficar mais visual, ao invés de só os valores que deu. Então, mas basicamente a turbidez começou com 694 e a gente teve até 98% de remoção. Então, os resultados finais aqui não quase chega a 100%, mas assim, em valores brutos caiu de 694 para 27 no extrato salino e de 694 para 77 no extrato oleoso. Então, foi muito bom, assim, em relação à turbidez. A cor aparente também teve resultados muito bons. Então, atingiu também mais de 98%. E aí, só para dar uns valores para vocês, começou em 2000 e caiu para 103 no extrato salino e para 260 no extrato oleoso. Então, também a gente obteve resultados muito satisfatórios. Querendo só salientar para vocês a importância do filtro. Por mais que ele seja simples, ele ajudou bastante também. Aí, para finalizar, mostrar para vocês o nosso teste de variância, né? Que a gente percebe que tanto cor aparente, vou juntar tudo para vocês, para o tempo tá curto, mas assim, tanto na turbidez quanto na cor aparente, que foram os dois testes estatísticos que a gente percebe que teve significância, teve diferença estatisticamente significativa. E o que a gente percebeu que mais influenciou foi o tempo de contato com os coagulantes. Então, quanto mais o tempo passava, melhor era a eficiência desse coagulante. Então, que o tempo foi um significativo ali e que o filtro também, né, aqui no teste daqui a gente consegue comparar, que o filtro também foi um diferencial. Então, para concluir, a gente percebeu que o extrato salino, né, que é o mais simples de preparar, ele foi mais eficiente na remoção de turbidez e de cor, que é os parâmetros que a gente mais busca baixar. Então, a gente percebe que, por mais que a gente tenha tentado fazer uma coisa mais elaborada para tentar melhorar esse tratamento, o simples também funcionou. Então, ele é simples, econômico e com muito pouco impacto ambiental. E, por mais que ambos tenham funcionado, né, a gente optou por continuar a pesquisa só no extrato salino, né? Porque é basicamente só você bater, não precisa utilizar de nenhum solvente, não precisa de nada. Aí a gente viu que o pH ficou estável e que a moringa é uma alternativa sustentável para o tratamento de água e para a substituição desses coagulantes químicos, quem sabe em um futuro muito próximo. Aí meus agradecimentos para minhas professoras Fernanda e Edilene, que me ajudaram nesse processo, e para a Fundação Araucária, que ajudou com a bolsa. É isso. Luísa, parabéns pela apresentação. Obrigada. De nada. Fica aberto, então, para perguntas. E enquanto o pessoal vai escrevendo a pergunta, né? Esse processo, né, que vocês avaliaram, ele poderia ser utilizado em unidades unifamiliares? Ou poderia ser, ele conseguiria ter robustez para uma comunidade pequena, por exemplo? O que você acha? Então, a nossa dificuldade em meio que padronizar esse sistema, assim, para passar, porque a gente também testa em efluentes industriais, então, e ela também funciona. Mas a nossa principal dificuldade é no processo, porque a gente não usa a semente ela vem numa casca, e a gente precisa descascar, tirar só a sementinha que está dentro mesmo, tirar ela da casca. Então, o nosso trabalho em deixar isso mais escalável, assim, industrialmente,
seria nesse processo de descascar, que a gente não consegue achar uma forma que isso seja mais prático, assim, sabe? Então, acredito que se fosse numa unidade familiar, assim, se o pessoal estiver disposto a fazer esse trabalho, seria incrível, assim, porque a parte de fazer o coagulante é muito simples. O problema é realmente descascar ali. E desenvolver um equipamento aí para descascar. É. Tem uma pergunta aqui, Luísa, do Luiz André. Com relação à matéria orgânica ou DQO, ela foi reduzida, foi testada? Ele faz a pergunta. Então, os níveis do Ribeirão Jacutinga, assim, em DQO, DBO, essas coisas, eles têm níveis bons, que a gente testou antes de começar. Então, a gente não testou durante o ensaio, porque ele já estava dentro do padrão ali. Mas a gente já testou com efluente, que seria uma outra pesquisa que a gente faz em paralelo, e ela sim diminui. Ela não diminui tanto quanto se for um efluente muito bruto, assim, muito pesado. A gente acredita que não, porque o efluente que a gente testa é de galvanoplastia. Então, os metais não tem muita carga orgânica. Mas ele reduziu. Perfeito. Bom, então, obrigado novamente, Luísa, e nós vamos passar para o próximo. Espera aí que... Obrigada. Ele deu os parabéns. Eu achei que tivesse outra pergunta. Obrigada. Obrigado. Então, agora nós vamos chamar o trabalho 26147, avaliação das características hidroquímicas das águas subterrâneas da região costeira do Rio Grande do Sul para o uso em irrigação. Emanuele Maiadana Pereira. Oi, bom dia. Tudo bem? Eu vou carregar seu trabalho, tá? Me escuta direitinho? Estou escutando. Bem. Eu só não estou te vendo. Um minutinho que eu estou ajeitando aqui. Tá. Eu vou te tornar apresentadora. Agora sim. Então, deve ter aparecido ali umas setinhas embaixo da tua apresentação. Não sei se você localizou. E está conseguindo passar? Aqui. Isso, sim. Perfeito. Então tá, Emanuele. Você tem em torno de 8 minutos e depois a gente abre para perguntas, tá? Tá bem. Se quiser já começar, fica à vontade. Obrigado. Perfeito. Bom, bom dia a todos. Eu me chamo Emanuele Pereira, sou estudante do terceiro semestre de Engenharia Hídrica pela Universidade Federal de Pelotas e hoje gostaria de apresentar para vocês meu trabalho intitulado Avaliação das Características Hidroquímicas das Águas Subterrâneas da região costeira do Rio Grande do Sul para o uso em irrigação. Então, aqui apresento para vocês a divisão do meu trabalho e iniciando pela introdução. Então, é importante relembrar o que são as águas subterrâneas. As águas subterrâneas são recursos hídricos encontrados em vazios e poros rochosos que originam os aquíferos. E os aquíferos, por sua vez, são originados pela infiltração da água da chuva e da neve nesses reservatórios subterrâneos. A qualidade da água subterrânea é extremamente importante para a manutenção da saúde coletiva, para uso doméstico e principalmente para uso agrícola. Porém, os aquíferos possuem diversos fatores de contaminação, como a poluição e as mudanças climáticas, e as mudanças climáticas para irrigação podem acarretar em salinização e solidificação. A salinização é o aumento da concentração de sais no solo, e a solidificação, que é a predominância do sódio em relação aos outros minerais, como cálcio e magnésio. Então, é extremamente importante usar o monitoramento hidroquímico a partir de poços de monitoramento para fazer essas análises constantes dessas águas subterrâneas, com foco em análise de condutividade elétrica e do índice de Haas. Então, aqui apresento a vocês a minha área trabalhada, que compreende todo o aquífero quaternário costeiro 1,
que possui diversos postos de monitoramento utilizados para a gestão da qualidade de recursos hídricos. Então, eu tenho 9 postos aqui, que compreende toda a região costeira. Dentre eles, eu tenho Arambaré, Arroio do Sal, Capão da Canoa, 2 postos distintos em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Xangri-Lá, Terra de Areia. E aqui eu trago para vocês a tabela mostrando um pouco de cada poço. Então, nós fizemos uma análise comparativa com 13 parâmetros de comparação entre esses 9 postos de coleta. Então, nós pegamos os dados desses 9 pontos e comparamos com os padrões pré-estabelecidos pela resolução CONSEMA 419 do ano de 2020. Aqui estão os padrões pré-estabelecidos pela resolução CONSEMA e eu mostro para vocês um pouco sobre o índice de RAS. O índice de RAS é utilizado para avaliar a água para irrigação. Então, quando o índice de RAS está muito alto, indica alto risco de solidificação no solo, que vai prejudicar na infiltração, na estrutura, entre algumas outras coisas. Então, dos resultados, a gente consegue ver que tiveram diversos poços em desconformidade com os padrões estabelecidos. A gente apresentou só o poço número 5, que tem todos os parâmetros em conformidade. E de todos os 13 parâmetros, 6 apresentaram desconformidade. Dentre eles o cloreto, ferro, manganês, pH, selênio e o próprio índice de RAS. E 3 amostras foram consideradas impróprias para uso agrícola. E também a classificação de condutividade elétrica e sonicidade, que são classificadas em C1 a C4 e S1 a S4. Então, nós tivemos uma amostra classificada em C0, que não teve uma classificação correta, 3 classificadas em C1, 2 em C2, uma em C3 e 2 em C5. Então, concluindo, apesar de apresentarem diversas desconformidades, as águas subterrâneas ainda assim são aptas para uso em irrigação, obtendo classificação majoritariamente em C1 e S1, que indica baixo teor de sódio e baixa sodicidade. Aqui vão os meus agradecimentos ao curso de Engenharia Hídrica, ao Laboratório de Geociências e à Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada. Emanuele, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram, né? Obrigada. Tá aberto a perguntas. A fonte desses dados de vocês, que vocês utilizaram, é da onde? É do Serviço Geológico de Monitoramento, é do RIMAS. Então, a gente entrou lá e juntou todos os dados hidroquímicos para fazer essa comparação. Ah, legal. E vocês chegaram a avaliar se essa água a profundidade dessa água do RIMAS? Não. Só química mesmo? Questão de profundidade, não. Foi mais questão química mesmo. Tá. Então, o pessoal utilizar a água do aquífero livre aí do costeiro na irrigação tá ok? Não. Tá ok. Para irrigação tá ok. Eu fiz um trabalho anterior sobre consumo e para consumo tá um pouco duvidoso, mas para irrigação tá ok. Ah, legal. Tá bom. É bom ter estudos, né, sobre o aquífero. Ainda tem muito que se estudar dele. Então, é bem interessante. Enfim, não tem nenhuma pergunta aqui. Bom, parabéns novamente pelo trabalho, Emanuele. Muito obrigada. Tem uma pergunta. O Luiz, ele está perguntando, né, assim, com relação ao abastecimento público, se não pode ser usado, né, esses poços, essas águas desses poços que vocês avaliaram. Então, a gente fez um estudo com esses mesmos poços para consumo humano mesmo, e apresentou diversas desconformidades, principalmente com magnésio. Então, é preciso estudar mais a fundo de onde vem esse magnésio, em quais poços especificamente está mais aflorado, porque para consumo mesmo é preciso ter mais cuidado.
Isso, perfeito. toda a região costeira litorânea. Você já está lendo ali. Eu vi. Ok, então. Obrigado de novo, Emanuele. Que agradeço. O meu microfone. Claro, o meu estava fechado. Então, obrigado, Daniel. Então, Daniel, o teu está funcionando. Isso. Já abri aqui. Só estou abrindo a webcam. Tá bom. Eu já estou te tornando apresentador, Daniel, para você controlar aí a sua apresentação. Tudo bem. Prazer em revê-lo, Dr. Vargas. Prazer. Tudo bem contigo? Tudo bem. Perfeito. Então, Daniel, em torno de 8 minutos, né? Aí a gente abre para perguntas aí. Fica à vontade, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou Daniel Sanhudo, agora doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pelotas. Eu estou trazendo um trabalho da minha nova área de estudos, que é a caracterização geoquímica das águas subterrâneas do Aquífero Guarani, Bloco Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil. Trabalho composto pela doutora Juliana Pertilli, em colaboração junto comigo. Começando sobre algumas considerações da área de estudos, as características hidroquímicas elas decorrem de interações água-rocha e algumas outras questões, como o tempo de residência e alguns usos. Para o Rio Grande do Sul, o Matzenbacher, 2011, ele considerou que o sistema aquífero Guarani ele é constituído por algumas formações. Na concepção dele, as formações Piramboia, Sanga do Cabral, Formação Guará e Formação Botucatu, no Rio Grande do Sul, são as representantes do aquífero Guarani na área do Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho ele coletou 9 poços, distribuídos com 3 poços na formação Piramboia, 3 poços na formação Guará, 3 poços na formação Botucatu. Essas áreas estão em gestão de 3 comitês de gerenciamento de bacia, no caso, o Comitê do Rio Ibicuí, o Comitê do Rio Santa Maria e o Comitê do Rio Quaraí. E esses 3 comitês abrangem 32 municípios. Então, o nosso objetivo foi avaliar se a distribuição dos dados hidroquímicos difere estatisticamente significativo entre as formações geológicas. E para isso nós utilizamos da ferramenta estatística do teste Kruskal-Wallis e o teste posterior de Dan. Na figura 1 nós podemos ver o mapa de descrição da área de estudos. Falando um pouquinho mais das formações da área de estudo. A formação Piramboia, ela decorre de ambientes de transporte de deposição eólica, pode ser atribuído a um sistema eólico úmido,
ele surgiu ali entre o Permiano superior a Triássico inferior, ou seja, ele é transicional entre o Paleozoico e o início do Mesozoico. O seu material geológico compreende arenitos e arenitos argilosos com pouca cimentação. E, mineralogicamente, ele possui uma alta porcentagem de minerais como granada, epídoto e mica. Falando sobre a formação Botucatu, ele decorre também de ambientes de deposição eólico, mas ele se caracteriza mais como um deserto de paleodunas. Ele surgiu do Jurássico Superior ao Cretáceo Inferior. Ele apresenta no seu material geológico algumas associações faciológicas, sendo a primeira composta por arenitos grossos aglomeráticos, a segunda constituída por arenitos com estratos cruzados e a terceira também por arenitos com estratos cruzados. Há uma leve diferença entre eles, por isso que eles não compõem uma única faciologia. Outra questão mineralógica, ele é dominantemente de quartzo-arenitos, subordinadamente subarcóseos, mineralogicamente maturos a supermaturos, com algumas questões ali como a eumenita. Sobre a formação Guará, ele também é decorrente de ambientes de deposição fluvial e fluvio-eólicos. Ele surgiu do Jurássico Médio ao superior do Cretáceo Inferior. Os arenitos dessa formação possuem uma granulometria fina aglomerática. E mineralogicamente ele tem a sua maioria de quartzo, com pequeno conteúdo de feldespatos, em geral parcialmente dissolvidos. A nossa metodologia de estudos consistiu de coletas de dados na rede RIMAS, onde nós coletamos 9 pontos de coleta e uma campanha de amostragem. As informações das cidades, a formação geológica, nível estático, profundidade estão na tabela. Com a análise estatística, procedemos que foi feita a estatística descritiva, foi feito o teste Shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos dados, e o teste de Kurzweil posterior de Dunn para análise de variância não paramétrica. A análise de Kurzweil foi feita sobre a variável independente ou variável de agrupamento, a formação geológica. Nós utilizamos software R-Command e o RStudio, que são interfaces gráficas para a linguagem de programação R para a realização dos cálculos. Sobre os resultados, nós temos aqui a estatística descritiva, que mostra que pelo desvio padrão, como pela amplitude entre máximos e mínimos, que os parâmetros que possuíram uma variação maior foram a condutividade elétrica, o sódio e o cálcio. Para o teste Shapiro-Wilk, nós vamos usar aqui o método prático de aceitação ou rejeição da hipótese nula sobre o p-valor. Então, sobre o p-valor para o teste Shapiro-Wilk, nós temos a hipótese nula sendo rejeitada para a temperatura, para cálcio, para fluoretos, magnésio, sódio e sulfatos. O teste Shapiro-Wilk supõe, na hipótese nula, que os dados têm uma distribuição paramétrica, que segue a normalidade. Nesse caso, não seguindo a normalidade, temos que seguir com métodos não paramétricos. Agora, lançando mão também do nosso critério prático para a avaliação do teste Kurzweil, nós identificamos que pH, condutividade elétrica e sódio possuem uma distribuição, possuem uma variação entre as formações geológicas estatisticamente significativa. No caso, aqui também temos a hipótese nula do teste Kurzweil, que não há diferença significativa. Então, rejeitamos a hipótese, consideramos que há uma diferença significativa. O teste posterior de Dunn vem para refinar essa consideração. No caso, nós temos no teste Dunn a comparação mais apurada de parâmetro contra formação. Então,
no teste DAN revelou que revelou que o parâmetro condutividade elétrica variou mais significativamente entre as formações Botucatu e Piramboia. O pH variou mais significativamente entre a formação Guará e a formação Piramboia. E o sódio variou mais significativamente entre a formação Botucatu e Piramboia. Então, as conclusões é que nós concluímos que mesmo com poucas amostras é possível identificar que as características físico-químicas das águas subterrâneas do aquífero Guarani elas variam no espaço e mais especificamente juntamente com a formação geológica de onde a água se encontra em circulação. Assim, podemos afirmar que as diferentes formações geológicas que compõem o bloco sul do sistema aquífero Guarani, as suas mineralogias são fatores decisivos para o processo hidrogeoquímico, que resultarão na composição hidroquímica das águas. Portanto, olhar para a gestão de recursos hídricos. Os comitês de bacia não devem olhar para os dados de qualidade da água subterrânea, desconsiderando a formação geológica do ponto analisado, sob o risco de indicar águas impróprias para determinados usos preponderantes, representando uma ameaça ao bem-estar físico, financeiro e social de seus usuários. Então, para fazer o fechamento dessa apresentação, meus agradecimentos à CAPES pela bolsa concedida e por todo o apoio dado, e ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos por todo o apoio concedido, e ao meu laboratório de pesquisa, Laboratório de Geociências da Universidade Federal de Pelotas. Parabéns, Daniel, pela apresentação, pelo estudo, pelo doutorado, né, que está sendo realizado. É importante a gente trazer dados estatísticos para os nossos trabalhos, né, que envolve geologia, hidrogeologia, nessa verificação. O José Francisco ergueu a mão, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta. Não? Bom, ali você mostrou, né, uma análise, você usou Shapiro-Wilk para testar a normalidade dos seus dados, e todos os parâmetros eles caíram como paramétricos pelo Shapiro-Wilk, foi isso? Uma parte caiu paramétrico, uma parte caiu não paramétrico. Entendi. E aí, para a gente fazer uma análise homogeneizada, não precisar fazer dois testes, digamos assim, com o mesmo objetivo, nós utilizamos o teste paramétrico para aplicar em todos. Entendi. E no seu, eu não sei o que vai ser o seu doutorado, isso é uma amostrinha, né? Mas acredito que você vai relacionar essa diferença, né, na significância, a origem dessa composição química nos minerais. O meu doutorado ele está seguindo para a área de fluxo. Meu mestrado foi na área de qualidade. Então, uma forma de eu imergir para dentro da minha nova área de estudos, com mais tranquilidade, foi usar a mão dos métodos que eu usei no mestrado. No caso, assim, para eu me familiarizar, porque agora eu estou fazendo essa transição, né, da qualidade para a área de fluxos, né? Então, perfeito. O José Francisco está com o microfone aberto, quer falar, José? Não estamos te ouvindo. Não? Bom, então, Daniel, agradeço novamente aí a apresentação e um bom doutorado aí, né? Um desenvolvimento de doutorado aí, provavelmente vou ler sobre o seu trabalho, e até essa área, se é a área que você apresentou desse doutorado, essa faz 1 ou 2 semanas, a Isadora Kuhn, do Serviço Geológico, ela defendeu a tese de doutorado dela que pega essa área aí, e envolve o Guarani. Então fica aí uma bibliografia para tu dar uma lida.
Sim, eu tenho contato com agora a doutora Isadora, né? Tava lá na tese, lá assistindo lá. Foi Perfeito. uma tese fantástica. Muito bom o trabalho dela. Tá bom? Obrigado, Daniel. Tá bom. Muito obrigado, doutor Vargas. Prazer em revê-lo. Eu agradeço a presença no simpósio. O prazer foi meu. Então, agora nós vamos chamar o próximo trabalho. Trabalho 26203. Efeitos de escala nos parâmetros de explotação do sistema aquífero Serra Geral, na bacia hidrográfica Taquariantas, da autora Aline Saup Abreu. Então, Aline, eu vou carregar o trabalho e depois eu te torno apresentadora, tá bom? Aqui. Tá conseguindo, Aline? Teu microfone tá... Oi, professor. Não, é que a tela está dividindo no meu celular. Só um pouquinho. Tá bom. Que dar uma... Não sei Tá o bom, que aconteceu. Agora está aparecendo, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, você já está apresentador aí, para controlar a passagem, enfim, o seu tempo. Certo. Se você quiser iniciar, já está liberado. Uma boa apresentação. Perfeito. Só deixa eu não... A tela é assim mesmo, a gente não consegue ver? Você não está vendo a apresentação? Não. Ah, agora sim. Agora tá. Tudo certo? Tudo certo. Uhum. Tá bom, então fique à vontade. Bom dia a todos, então. Meu nome é Aline Saup Abreu. Eu sou aluna de pós-doc, então, com um grupo de pesquisas de águas subterrâneas da URGS, né? Conheço o professor Tiago, do professor Reginato. E, em parceria, a gente tem feito muitos estudos em relação à bacia do Taquariantas, né? Então, eu venho apresentar agora aqui no simpósio um trabalho mais em relação ao efeito das escalas dos parâmetros de explotação do sistema aquífero Serra Geral na bacia, então, do Taquariantas. Esse trabalho ele é vinculado a um projeto da FAPERGS, né, de jovens doutores, né, com o apoio da Corsã e do grupo de pesquisas em águas subterrâneas do IPH. Bom, então a gente entende e sabe que a água subterrânea ela vem constantemente, né, aumentando a sua necessidade de uso, né, principalmente em relação às nossas demandas, né, da indústria, do comércio. E quando a gente olha a gestão e a utilização integrada do sistema de águas subterrâneas, a bacia hidrográfica do Taquariantas ela tem um papel importante, principalmente porque grande parte dos municípios, cerca de 70%, né, desses municípios, eles dependem da água subterrânea do sistema aquífero Serra Geral. Então, é uma bacia que vem sendo monitorada constantemente pelo grupo, né? E se escolheu analisar principalmente a relação da explotação dos recursos nessa área. Aqui, então, eu trago mais uma imagem, né, da bacia do Taquariantas. Em relação a isso, qual é, então, a problemática, né? A problemática em relação à utilização dos recursos hídricos sempre é a superexploração, né? A superexplotação, desculpa. E, principalmente, a falta dessa gestão integrada, né, para saber distribuir o consumo de maneira igualitária a todas as necessidades de quem utiliza o sistema, né. E, em relação às pesquisas e estudos nesse sentido, se há a busca, então, de indicadores que possam balizar, principalmente essas multiescalas, né, priorizar quais as áreas que, de fato, necessitam mais desse recurso e quais delas vêm sendo amplamente utilizadas. Bom, então, como objetivo principal desse trabalho, ele foi verificar essa influência do efeito de escala, né, na análise de explotação dos recursos hídricos subterrâneos, vinculados, né, ao sistema aquífero Serra Geral. Essa análise, então, foi realizada em frente à bacia Taquariantas, né, se considerando 3 cenários. Os 3 cenários que seriam, então, a bacia hidrográfica como um todo, né, a bacia principal,
13 subbacias, e essas definidas principalmente em função de quais são os principais afluentes ali, né? Nem tanto em relação às divisões que são utilizadas na bibliografia, mas sim a contribuição desses afluentes. E como terceira análise, terceira escala, seriam as relações intermunicipais, ou seja, as divisões dos municípios como efeito nessa utilização de explotação do aquífero. Bom, a nossa área de estudo, então, como eu comentei, é a bacia hidrográfica do Taquariantas. Ela é uma das principais bacias hidrográficas... Sim? Achei que o professor ia comentar alguma coisa. Ela é uma das principais bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, né? Ela tem uma área, então, de 26.300 km², aproximadamente, e uma grande uma grande concentração demográfica, né? Cerca de 1,4 milhões de habitantes. Isso ainda segundo o SEMA 2025. Essa bacia, então, ela é composta por 114 municípios, e conforme eu comentei, cerca de 70% utilizam quase que a demanda total do sistema aquífero Serra Geral. Quando a gente olha a bacia hidrográfica em relação à área territorial do aquífero, a gente consegue verificar que a bacia ela abrange cerca de 93%, né, do território do aquífero Serra Geral, e por isso a sua importância. O nosso estudo, então, ele compreendeu uma análise de 3.744 poços, né? E conforme a gente pode observar aqui na imagem, a distribuição desses poços em relação à bacia hidrográfica, né? Essa imagem ela traz principalmente a divisão dos aquíferos, né? A divisão hidrogeológica da região. Bom, então, em relação à metodologia do nosso trabalho, foram utilizados dados e informações de 3.740 poços, conforme eu comentei, né? Essas informações elas foram retiradas do CIAGAS, né, principalmente, e também de um banco de dados de monitoramento de poços do próprio IPH, né, do próprio grupo de pesquisas em águas subterrâneas. Os principais parâmetros, então, analisados foram as vazões de bombeamento desses poços, né, o volume explotado, e foram realizadas as principais estatísticas em relação à média, mediana e desvio padrão, né, além da máxima e mínima, em relação às vazões de bombeamento desse sistema. As 3 escalas que foram analisadas, então, foram as escalas de bacias, subbacias e as divisões intermunicipais, então, para essa análise desses 3 cenários. E se utilizou como ferramenta a SIG e o QGIS, né, para análise georreferencial, principalmente utilizando o MDE, Copérnicos, com resolução de 30 metros. Bom, aqui então eu trago uma imagem geral da bacia hidrográfica do Taquariantas, com seu divisor de águas e seus principais afluentes, né? O segundo cenário, como eu comentei, seriam as subbacias, e nelas a gente considerou os afluentes do Antas, do Camisas, do Tainhas, São Tomé, Lajeado Grande, Quebra-Dentes, São Marcos, Turvo e Prata, no caso, né? Médio Taquariantas, o Rio Carreiro, o Guaporé, o Forqueta e o Baixo Taquariantas. Aqui eu trago à esquerda a divisão dessas subbacias, né? Conforme, então, esses rios que foram considerados como os principais afluentes. Em relação a essas subbacias, então, né, são 13 ao todo, foram consideradas, a gente ressalta que para a bacia do Taquariantas foi a que apresentou a maior, Baixo Taquariantas, né, apresentou a nossa maior área de estudo, cerca de 5.000 km², e totalizando uma amostra de 1.249 poços, né. E o segundo cenário, então, como divisão dessa escala, a gente tem os limites intermunicipais, né, que são todos compreendidos dentro daquele divisor de águas em comum, que é da bacia hidrográfica do Taquariantas. Aqui eu trago a imagem, então, dessa distribuição espacial dos poços, né, principalmente em relação aos municípios, para se ter uma ideia da concentração maior, né. Então, os municípios abrangem os 114 dentro de Bento Gonçalves, Guaporé, todos os municípios dentro da bacia, então, compreendida dentro do sistema do SAGS. Bom, em relação aos parâmetros analisados, né, a partir dessas 3 escalas, a gente considerou uma análise, então, das vazões máximas, médias e mínimas. Aqui eu trago os principais resultados, né. Conforme a gente pode observar, quando a gente olha o
os resultados em nível de escala de bacia hidrográfica como um todo. Em relação à vazão máxima, a gente pode observar que esse valor ele é muito além das amostras quando a gente olha as escalas de município, né, e subbacias. Tanto assim que o maior valor observado foi o valor da bacia como um todo, que nos apresentou 257 metros cúbicos por hora, né, de vazão máxima bombeada. Quando a gente olha as amostras em relação aos municípios, a gente tem uma maior discretização, obviamente, porque tem resultados, tem uma maior variabilidade dos resultados, né, em função dessa redução da escala. Mas a gente pode observar que, ao analisar os resultados em função da escala de subbacias, a gente também consegue, apesar de ter uma redução da nossa amostra de dados, a gente também consegue ter uma boa representação, principalmente em função da vazão máxima e da vazão média bombeada para o sistema. As maiores discrepâncias, então, foram encontradas em relação às vazões mínimas, quando a gente analisa, né, as vazões mínimas em relação às vazões mínimas intermunicipais, né, e as vazões de subbacias. A gente também consegue observar que os municípios, eles apesar de apresentarem menores áreas de observação e menores demandas, a gente consegue ver uma maior variabilidade dessas vazões, né, principalmente em relação à mínima e à média. Outros parâmetros analisados, então, nesse estudo foram em relação às vazões, à mediana das vazões de bombeamento, né, o desvio padrão e a relação do número de poços por quilômetro quadrado. Ao observar as medianas, a gente consegue ver que tanto os municípios quanto a escala de subbacias, a gente consegue ter uma boa observação da mediana em função, né, dessa grande dispersão dos dados. Quando a gente olha o desvio padrão, ao olhar para a escala de município, a gente vê uma grande dispersão e não tanto uma representação da amostra, né? Em relação ao desvio padrão, então, e a mediana, a gente consegue observar que a escala de bacia como um todo, ela consegue dar um panorama melhor desses parâmetros em relação às suas escalas. Quando a gente olha, então, por fim, a relação de o número de poços por quilômetro quadrado, a gente consegue observar que, independente da escala de município, bacia e subbacia, a gente observa que a relação, em média, né, 0,25 poços por quilômetro quadrado. Então, a gente tem uma maior concentração dos nossos dados nessa faixa, né, de quantidade de poços por quilômetro quadrado, no caso. Aqui eu trago, então, uns mapas, né, de calor para demonstrar as relações dos resultados de volume explotado, né, para esses três cenários. A gente consegue observar que quando a gente olha a bacia como escala, a gente tem uma suavização desse volume explotado, né, o que se torna um pouco preocupante do ponto de vista que a bacia hidrográfica ela é utilizada como parâmetro de gestão, né. Quando a gente reduz essa escala a nível de município e a nível de subbacias, a gente consegue ter um refinamento dos dados e, consequentemente, a gente consegue observar os principais focos da onde a gente tem os maiores volumes explotados e, com isso, a gente consegue atrelar a uma melhor gestão, né? Então, principalmente vinculado aos volumes, a análise de intermunicipais e de subbacias, elas dá um refinamento melhor para a nossa amostra. E, portanto, elas se tornam ferramentas melhores, principalmente em função da gestão. Bom, então, conforme eu comentei, em relação às três escalas, né, vai ser as subbacias e as relações de intermunicípios que a gente tem as zonas mais críticas, né, e, portanto, de maior atenção. A gente também pode, como conclusão parcial, avaliar que as escalas menores, elas, de fato, elas vão identificar as zonas mais críticas, né. Isso tudo demanda muito a relação da amostra, isso teria que ser expandido para outras subbacias ou para outras bacias para tentar refinar melhor esse cenário. E como considerações finais, então, a gente entende que as subbacias elas são as unidades ideais para a gestão, né, pensando no tempo de processamento e na análise de dados, principalmente por ter um balanço mais detalhado, assim, mais abrangente desses principais parâmetros de vazão, né, e de volume explotado, principalmente.
A partir disso, a gente também conseguiu analisar que os municípios com alta dependência do sistema aquífero Serra Geral, eles de fato exigem políticas públicas específicas, né? E com isso o detalhamento intermunicipal ele vem a ser uma boa ferramenta. Obviamente que, dependendo da análise, né, as subbacias elas atendem perfeitamente a ideia de cenário, né, que se encontra a bacia do Taquariantas. Um dos aspectos limitantes que a gente teve no nosso trabalho, então, foi em relação à existência de dados incompletos e falhas de dados, né, principalmente em relação às médias estimadas, devido à falta de preenchimento do sistema, ausência de dados, né. E como recomendações finais, então, a gente identificou que se torna prioridade, então, analisar os parâmetros, principalmente em relação à vazão de bombeamento e a volume explotado, em escala de subbacia e em relação aos municípios, né? A gente também recomenda ter uma integração maior entre os dados do CIAGAS com os monitoramentos contínuos, principalmente entre as universidades e os grupos de pesquisa. E se entende que as políticas públicas elas têm que se tornar mais vinculadas a essa análise de multiescalas para poder ter um melhor aproveitamento do sistema, né, e, portanto, uma melhor gestão dos recursos hídricos, principalmente quando a gente analisou o sistema Serra Geral. Bom, eu gostaria, então, de agradecer à FAPERGS, né, porque esse projeto faz parte de um programa de jovens doutores pela concessão das bolsas, a Corsã pelas informações e pela parceria, ao Grupo de Águas Subterrâneas pela parte técnica e o apoio, ao IPH e à URGS também pelas estruturas. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Muito boa a tua apresentação, né? Sou suspeito para falar do projeto, né? Do grupo. Mas está aberto aí a perguntas, tá? Pessoal, se tiver curiosidade de saber mais, aí dá para perguntar para a Aline, que ela está bem preparada aí para responder. E ficou e mostra, né, a importância desse trabalho em relação à gestão. Se você compara um aquífero como Serra Geral, que é heterogêneo anisotrópico, com um homogêneo isotrópico, né, o homogêneo isotrópico, até talvez seja possível pensar a escala de bacia, mas o heterogêneo seria mais interessante, né, o que a Aline mostrou aqui, né, subbacia, municípios, né, para fazer a gestão. A condição do aquífero ele faz com que, né, se tenha que ter um critério maior na análise dos dados, né? A distribuição é muito grande, a variação é muito grande. Né? Exatamente. Vamos ver se alguém gostaria de questionar a Aline. Não? Bom, Aline, você foi a última a apresentar, então eu agradeço novamente aí pela bela apresentação e eu vou encerrar a sessão. Então, eu agradeço a presença de todos e todas e a sessão ela está encerrada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, boa tarde para todos. E continuem no simpósio.